Bom dia, pessoal! Bom dia! Dia 28 de dezembro, bem-vindos a mais um Café com Letícia. E hoje nós vamos chamar de novo o Dr. Paulo Hermano. Bom dia, pessoal! De novo estamos aqui com o nosso querido professor Paulo Hermano. Nós vamos tratar, então, da adjudicação compulsória, que é um procedimento, né, que já existia na esfera judicial, mas teve uma novidade com a Lei 14.382, que foi transferir para a esfera extrajudicial, quem quiser, facultativamente, né, Paulo? Claro. Não é obrigatório, não, é sempre facultativo. Mas a gente que é tabelião tinha ficado meio frustrado, porque quando veio a conversão da MP 1085 na Lei 14.382, tinha sido afastada a necessidade de ata notarial. É Muito para a verdade. nossa tristeza, não é, Paulo? E aí agora caiu o veto, gente. Caiu o veto. Agora no dia 22 caiu o veto e a É gente... verdade. mas ainda não foi promulgada a lei, não é, Bom Paulo? A dia, gente minha cara conferiu. Letíssima. Bom dia, essa audiência Bom maravilhosa que você dia! tem. Olha, seria a segunda frustração, né? Porque quando começaram as discussões a respeito da uso capião, você se lembra que o modelo que começou lá, surgiu, a lei Lembro. surgiu com base no modelo português. E no modelo português é o tabelião, é o Sim! notário que forma o título e entrega, né? E isso tem um sentido, porque quem é que trata com as pessoas? Quem é que trata com gente? É o tabelião. O Eu também não. registrador, normalmente, ele trata de documento, né? Quem é que pode autenticar fatos? O fato da posse, o fato da quitação, é o tabelião. Então, faz todo sentido que o tabelião contribua, no mínimo, contribua para a formação do título ser levado ao registro. Não é isso? Então, peraí, já que está falando de uso capião, gente, quem está entrando agora? O Paulo está comentando sobre o procedimento de uso capião, porque o uso capião, a gente ficou frustrado, né? Que a ideia inicial era que tudo se Claro. processasse perante o tabelião e a Isso. gente entregasse Só tudo para prontinho, qualificação bonitinho, registral. prontinho, para o registrador. É, e aí até hoje tem advogado que faz É. isso, sabe? Então a gente tem que ficar, não, não é não. Devia É porque ser. parece, né? A gente faz tudo tão bonitinho assim. Ah, A gente faz tudo tão bonitinho, a gente entrega a ata para ele, ele leva lá no registro de imóvel, não adianta nada. Porque não, só a ata não resolve no jeito que ficou a uso capião. O que eu concordo com você, Paulo, não está correto, gente. O que acontece? Se tivesse sido aprovado no modelo português, eu hum, acho que a gente já tinha resolvido as usos campeões todas desse Brasilzão. Tinha ter sido muito mais fácil. é. Muito, mas Ô, muito mais Letícia, e fácil, né, a Paulo? proposição da modificação legislativa que introduziu a adjudicação compulsória também previa a escritura pública. E eu me recordo que quando começou a surgir, eu tive até uma ideia, eu imaginei, ó, deve ser assim. O indivíduo lavra a escritura, eventualmente, por alguma razão, o vendedor não assina. Aí nós temos aquele prazo, né? Depois o prazo, o que acontece? A gente tem que cancelar o ato. Mas ao invés de cancelar o ato, a gente iniciaria imediatamente o procedimento da adjudicação. Ou seja, a escritura pronta, toda a Sim. documentação apresentada, impostos recolhidos, e aí a gente só ia cuidar de fazer valer o direito real do indivíduo, né? Mas, lamentavelmente, não foi esse o Perfeito. caminho, até agora, né? Porque nós vamos mudar isso. Mas de qualquer jeito, já voltando à ata, gente, o pessoal não está Caiu o acreditando, não. veto. Caiu o veto, gente, caiu o veto. Foi no dia 22 de dezembro, tá no site do Senado, eu entrei lá e olhei. Se vocês quiserem entrar lá e olhar também, né? Tá lá escrito que caiu o veto no dia 22 de dezembro. Então, a gente voltou com a necessidade de ata notarial, tá? Para fins de adjudicação Ótimo. compulsória, o que é ótimo. Sabe o que estava acontecendo, Paulo? Chegava para mim caso de uso capião. Aí eu analisava lá e falava assim, esse caso aqui dá para ser adjudicação compulsória. Mas não é comigo, não. Agora você vai Nossa. lá no É. registrador. Gente, faz sentido isso? Não faz sentido, né? E, aliás, eu até acho que a gente precisava fazer uma reunião do Grupo Nacional para a gente debater, porque, olha só, o que acontecia, e vamos ver o que o nosso público aqui acha. A gente está agora com aquela possibilidade, né, de um caso muito comum, que a pessoa vende, né? A pessoa vende e morre, e não passa a escritura, tá? Aquele caso comum, né? A pessoa faz a promessa de compra e venda, tudo certinho, aí
às vezes já até dá quitação, né, na própria promessa e tudo, mas por algum motivo não lavra a escritura. E aí morre. Aí veio aquele anunciado lindo, maravilhoso, da primeira jornada de direito notarial registral do Conselho da Justiça Federal, dizendo sobre a possibilidade do inventariante participar e aí a gente fazer a escritura, né? Então, o que eu acho? O que eu fiquei pensando, né? Eu acho que agora que voltou a adjudicação compulsória, aí ficou essa alternativa, né? Porque em caso de ter... A gente vai voltar nisso, gente, calma, eu só estou debatendo aqui. A gente vai voltar no passo a passo todo, mas é só porque isso está na minha cabeça. Olha só, chega um caso desse para mim. Faleceu, mas pagou tudo que tá certinho em vida. Presta atenção, hein, gente? Aí tudo certo. Aí eu falo assim, olha, então esse aqui dá para fazer por escritura, com o inventariante comparecendo como no lugar do alienante. Ok, beleza. Então a gente pode fazer por esse lado, né? Pela escritura de compra e venda. Ou então pode fazer pela adjudicação compulsória. O que eu prefiro, Paulo? Claro, sem dúvida nenhuma. O que você prefere? Gente, a adjudicação compulsória é para atender aquelas pessoas de boa fé que não encontraram o caminho regular. Não é nenhuma facilitação, não é isso, né? Não é nem caminho, nunca caminho para fraude, caminho para burla, não é isso. Né? Ô, Letícia, mas já que você está tocando aí, você falou de uso capião também, tem uma pergunta muito recorrente que se faz, e a gente vê muitos textos aí que às vezes até fazem uma bagunça no que se refere a como é que eu vou saber quando é uso capião e quando é adjudicação compulsória, né? E eu acho que convém, esse tema de hoje, né, ele trata de três coisas de grande densidade no direito. Né? Trata da adjudicação compulsória, mas trata também de direito real, que a gente precisa entender, e da ata notarial. Qualquer um desses temas, nós dependeríamos de muito, mas muito tempo para tratar. Mas rapidamente, apenas assim para atender a sua audiência, que eu sei que é muito qualificada, né? Imagine você que quando nós estamos tratando da uso capião, nós estamos em uma seara onde a gente vai alcançar a declaração de domínio mediante posse. Né? O fato jurídico da posse, a posse qualificada, a posse ad usus capione, com o tempo definido pela norma, dependendo da modalidade que se escolher, e aí nós vamos alcançar a declaração de domínio. O domínio já existe e nós vamos apenas declará-lo na usus capião. Quando nós estamos falando de adjudicação compulsória, nós estamos em outra seara. Nós estamos no seara dos direitos reais, né? Imagine você, só para diferenciar, para lembrar lá da graduação, o que é direito real, o que é direito pessoal, né? No mundo da vida, esse mundo que a gente vive, as pessoas interagem com outras pessoas e lidam com coisas, não é isso? Ao interagir com pessoas, o indivíduo ele forma relações jurídicas. Essas relações jurídicas, a gente diz que são relações obrigacionais ou relações pessoais, que desembocam nos direitos pessoais. Então, o contrato é a grande fonte do direito pessoal. Mas quando nós estamos tratando com coisas, a gente não pode dizer que tem uma relação com coisa, né? A não ser que você mora no Japão e você se case com uma boneca, que diz que lá pode, né? Casar com a... Nossa a gente, Senhora, será a gente que pode? encontra aí, Não é possível. tanto em sites de notícia séria, quanto em YouTube. Ah, o fulano casou. Vamos Pois é, aprofundar então depois. não há uma relação com a coisa. Há um império da pessoa sobre a coisa. Né? A relação que existe no direito real, na verdade, é com o mundo inteiro. Que quando você é dono de alguma coisa, você transforma todas as pessoas do mundo em sujeitos passivos universais do seu direito. Quando nós estamos na adjudicação compulsória, portanto, nós estamos falando de um direito real. Que direito real é esse? Né? Tem lá, deixa eu ver se eu acho que o artigo lá do Código Civil que trata, lá que descreve, que elenca os direitos reais, ele diz, entre eles, né, tem a propriedade, tem o usufruto, tem a habitação, são todos direitos reais. E tem o direito do promitente comprador. É a efetivação desse direito do promitente comprador que resulta na possibilidade de adjudicação compulsória. É um direito real, é um império sobre a coisa que você já adquiriu, que já transformou todo mundo em sujeito passivo do seu direito, inclusive quem transmitiu. Então, daí a ideia da adjudicação compulsória. Né? Ela separa-se da usucapião nisso. O usucapião tem base no fato da posse e do tempo. A adjudicação compulsória tem base no contrato sem direito de arrependimento, que é um direito real. A irretratabilidade
na perspectiva do Orlando Gomes, né, o que transforma o contrato em direito real é a irretratabilidade. Né? Tanto que nem depende tanto de registro mais do contrato, né? Embora a lei se refira a Não uma depende. súmula É, antiga do STJ dizendo que não depende, né? Não será essa formalidade que vai abrir ou fechar as não depende. portas do direito real para o indivíduo. Não é isso? Muito. Perfeito. Aliás, é bom falar disso também. Caiu também o veto do parágrafo 2º, tá? E o parágrafo 2º do artigo 216b da Lei de Registros Públicos, isso tudo, gente, foi o que a gente está comentando, a adjudicação compulsória, que o povo fica entrando atrasado. Pessoal, a gente está comentando a adjudicação compulsória. Essa adjudicação compulsória extrajudicial veio no artigo 216b, que foi inserido na Lei de Registros Públicos pela Lei 14.382, ok? Beleza? Então, ok. Aí, lá tinha tido 2 vetos nesse artigo 216b. O primeiro veto que tinha tido era o da ata notarial. Então, não precisava mais de ata notarial. E o segundo veto que tinha tido era esse do parágrafo 2º do artigo 216b, que diz o seguinte, ó. O deferimento da adjudicação independe de prévio registro dos instrumentos de promessa de compra e venda ou de cessão e da comprovação da regularidade fiscal do prometente vendedor. Na verdade, o pessoal disse, né, quando foi vetado, os comentários ao veto, foi por causa dessa questão da comprovação de regularidade fiscal do Exclusivamente por conta prometente disso. vendedor. Sabe, No Paulo? texto do veto não há referência Mas nenhuma a outra coisa que não seja questão fiscal. exatamente. Então, mas como não tem jeito mais de vetar só parte de dispositivo, então eles vetaram tudo. Mas sempre, gente, quem quiser ler sobre isso, vale a pena dar uma lida na nota técnica 3 do CORE, enquanto não sai o nosso Pois artigo, né, é. Paulo? Que vai sair. Mas a nota técnica 3 do CORE, eles já comentavam isso, tá, gente? Que apesar do veto, que não era necessário o registro do instrumento de promessa de compra e venda. Então, nunca foi necessário esse registro para o processamento da uso capião. É a súmula Adjudicação. 239 do Não STJ, confunda. né? Já previa isso. Isso aí. Então, voltando aqui, só porque você falou da desnecessidade desse registro, né? Então, a gente não precisa desse registro. Voltando aí, Paulo, você estava falando tão bonitinho. Então, gente, deu para entender, né? A gente está falando agora da adjudicação e como é que a gente vai fazer, como é que vai ser. Eu Por acho que posso até favor, contar um por caso, favor. Paulo, que aconteceu lá no cartório? Olha só, esse caso foi ótimo. Logo que saiu essa alteração legislativa, né, e entrou em vigor a Lei 14.382, veio um senhorzinho lá no cartório, tadinho, uma gracinha, um senhorzinho. E aí ele trouxe a documentação toda para análise de uso capião. E aí era um caso, olha só, Paulo, caso perfeitinho. A pessoa tinha comprado esse imóvel lá em 1970, tinha comprado esse imóvel e tinha contrato de promessa, inclusive estava registrado o contrato de promessa. É até bom porque ele não some. Gente, o bom de contrato registrado é que não some, tá? Aí no contrato, tudo bonitinho, mas não constava quitação, porque era pagamento parcelado, tá? Não constava quitação. Aí, ok, eu analisei, falei assim, ó, que beleza, tudo bonitinho. Será que aqui não vai caber a adjudicação? O senhor não tem a quitação, não? Por quê? Porque Sim, exige-se a quitação, né, Paulo? fundamental. Apesar de que não está previsto. Isso não está previsto. Se você for lá e ler o 216b, não está escrito assim, tem que apresentar a quitação, né? Mas, até pela própria compreensão do Instituto da Adjudicação Compulsória, o que é isso? Eu só posso exigir do Paulo que me passe a escritura se eu, que sou a Exatamente. compradora, paguei. Porque senão eu não paguei, como é que o Paulo vai ficar obrigada de me passar a escritura, entendeu? Eu não tenho jeito de obrigar ele. A adjudicação compulsória é isso, gente. Eu tô obrigando. Ó, eu cumpri minha parte, cadê a sua? É tipo assim, né, Paulo? E aí, não tá escrito aqui no 216b, não ficou muito didático, digamos assim, né, Paulo? Não falou assim, prova da quitação tem que ser apresentada. Mas a nota técnica 3 do CORE vem explicar isso, muito lindo. O CORE, gente, para quem não conhece, quem não é de Minas, o CORE é o Colégio de Registro de Imóveis aqui de Minas Gerais, tá? Mas esse assunto, a adjudicação compulsória, eu entendo, né, que foi o primeiro órgão
de registro de imóveis a se manifestar sobre a adjudicação compulsória. E eles se manifestaram lindamente, né, Paulo? Super profundo e tudo. E aí essa questão do pagamento, eles explicaram direitinho. Então, voltando aqui no caso do velhinho. Aí o velhinho chegou lá no cartório, Letícia, com tudo bonitinho, a matrícula constando lá o registro do contrato de promessa, tudo bonitinho. Aí eu falei, tá, e o senhor não teria quitação? Aí ele falou assim, eu mudei. Eu acho que minha mulher jogou tudo fora. Acontece, né? Quando a gente muda, joga fora, né? Eu falei, mas será que ela jogou fora mesmo? O senhor vai lá e verifica, por favor, se jogou fora. Aí foi lá, né? Demorou umas 2 semanas para voltar e voltou. Jogou fora. Eu falei, meu Deus do céu. Então, vamos ver se tem uma outra solução. Aí a gente foi lá na nota técnica 3 do CORE. E lá na nota técnica 3 diz o seguinte, que se não tiver o comprovante de quitação, mas se for notificado, né, o vendedor, ele poderia manifestar expressamente de que está quitado, né? Então, assim, ok, é mais uma chance, né, de dizer que está quitado. Aí nós fomos verificar, fizemos aquela pesquisa, né, varredura. Vamos localizar se esse vendedor está vivo, estava morto. Aí a gente falou assim, meu Deus do céu, será que teve inventário? Teve inventário, achamos o inventário. Aí a gente, beleza, vamos localizar o inventariante. O inventariante morreu. Aí eu falei assim, então tem jeito. Esse caso, então, acabou indo para uso campeão, entendeu? Mas agora que voltou a adjudicação, até acho que, quem sabe, se a gente localizasse todos os herdeiros também, né? Se fosse possível os herdeiros darem a quitação. Eu não sei, a gente vai ter que aprofundar. Porque agora que voltou para nós, voltou para o tabelião e voltou a necessidade da ata notarial. Com a ata notarial fica tudo muito mais fácil, né, Paulo? Porque a gente tem essa Letícia, jogo a de respeito cintura. dessa questão específica, nós tínhamos uma dificuldade maior quando a gente estava no Código de Processo Civil passado, que lá havia uma alçada para prova exclusivamente oral em relação a determinados contratos, determinados valores, né? Então você tinha uma alçada. Até determinado valor você poderia fazer uma prova exclusivamente testemunhal. Agora não pode. Aliás, não podia, né, se fazer a partir de determinado valor. O novo CPC, ele não mudou muito isso, não. Mas ele tirou essa alçada objetiva, mas disse que qualquer questão pode ser comprovada pela prova testemunhal, desde que haja indício, desde que haja início de prova documental. E, obviamente, no seu caso específico aí, esse senhorzinho, eu já estou simpático com ele, estou gostando dele. Esse senhorzinho, ele tem um contrato, né, que é uma prova documental inicial. Então ficaria relativamente simples, não sei se simples, que dependeria das testemunhas, mas seria realizável fazer a prova pela via testemunhal. Isso, então, o pagamento seria um fato, né, o fato do pagamento. E aí, Letícia, a ata notarial, imaginou? Você colhendo lá o depoimento de todos os herdeiros. Não, o papai vendeu mesmo, o papai recebeu, e foi com isso que ele comprou a égua e os 3 porquinhos. Aí eles sabem, eles têm as informações, eles podem transmitir essa certeza, transmitir essa convicção. E o registrador, que tem muitas atribuições e é muito competente, ele não pode autenticar esse fato, né? Assim, se a gente trouxer isso para os dias atuais, o indivíduo pagou, mas o recibo que ele recebeu foi uma nota lá no WhatsApp do vendedor, dizendo, olha, recebi o valor X e obrigado por ter depositado na conta da minha esposa, está tudo certo, você está líquido, parabéns, o imóvel é seu. Transpor isso, que é uma mensagem de WhatsApp, para uma prova, né, para migrar isso para uma prova, através também de uma ata notarial. Né? É nós que vamos autenticar esse fato. Então, olha, a ata notarial é imprescindível para você realizar esse procedimento da adjudicação. Pois já era, né? Então, assim, realmente foi uma frustração muito grande que a gente teve quando veio dizer, eles vieram dizer que não precisava, tá, pessoal? Inclusive, tem um artigo do Dr. Flávio Fischer com a doutora Carolina Mosman sobre
sobre esse tema, explicando, né, a importância da ata notarial, explicando isso que o Paulo falou, que a gente pode constatar outras questões por meio de ata notarial para poder viabilizar a adjudicação compulsória. Inclusive, também, né, verificar por que teria a impossibilidade de transferência desse imóvel por escritura pública. Agora, vai ficar elas por elas mesmo, porque o custo da ata notarial para adjudicação, para mim, vai ser o mesmo custo da escritura pública, então não vai ter motivo para a pessoa ficar fazendo jogo de cintura para fugir da necessidade de escritura pública, mesmo porque vai ter que pagar TBI do mesmo jeito, entendeu, gente? Então, assim, não muda nada. Então, o que a agente tabelião vai fazer? Chegou para nós lá. Dá para fazer escritura pública? Você faz escritura pública, óbvio. Eu sempre vou optar por fazer escritura pública. Então, mesmo no caso de um falecido, mesmo no caso do falecido com procuração, tem diversas possibilidades, né, Paulo? A gente vai tentar viabilizar a escritura pública. Não tem jeito de fazer escritura pública? Vamos procurar. Será que vai dar para fazer a ata notarial de adjudicação compulsória? O que também é ótimo, gente. Porque às vezes, Paulo, chega para mim umas usucapiões aqui, me dá dor no coração. Gente, a pessoa já está lá há 1000 anos. A pessoa tem o contrato, mas tinha tudo bonitinho. Para que eu tenho que entrar com o procedimento de usucapião? Que tem que notificar a União, notificar Estado, notificar município. A chatice, né? Aí tem que ficar esperando a manifestação dos entes públicos. Para quê? Ele não tem dúvida de que o imóvel não é público, a pessoa está lá. Às vezes tem até registro bonitinho, já tudo certinho. Para que eu vou ter que ficar incomodando os órgãos públicos? Mas no procedimento de usucapião, isso é exigido. Então, a gente vai poder verificar, no caso concreto, qual que é o melhor. É o usucapião ou é a adjudicação? Até vocês que são tabeliães e estão nos ouvindo aí, vale fazer um treinamento específico agora para os atendentes para poder identificar isso, tá? Então, a gente vai ter que parar, olhar assim, porque o usucapião, gente, continua sendo a última possibilidade, o último meio, né? Antes por desse vai ter eliminação que a gente chega no usucapião. Olha, tem uma pergunta que tem surgido na nossa comunidade sobre mas por que tem que pagar ITBI na adjudicação e não tem que pagar na usucapião? Olha, gente, a usucapião, ela é aquela aquisição originária, né? Você não recebe de ninguém, você não recebe do titular registral. Não recebe. O que vai resultar na sua declaração de domínio são aqueles requisitos cumpridos. Já a adjudicação, não. Continua havendo uma relação entre transmitente registral e adquirente. A única coisa que modifica, né, ou seja, ela continua sendo uma aquisição derivada, né, ela continua tendo quem transmite e quem adquire. O que modifica nisso é que houve uma inércia, um desinteresse, uma recusa do transmitente em percorrer a via correta, a via regular e te otorgar a escritura. Aí você precisa valer o seu direito. Mas a relação entre ele, que é demonstrada pelo contrato de compromisso, ela não muda, né? E se não muda, se há transmissão, o imposto está lá escrito, né? Imposto sobre transmissão de bens imóveis. O imposto, ele incide, né? E aí você pode escolher, então? Não, você não pode escolher. As circunstâncias é que vão apontar, né? As circunstâncias que vão dizer. Pode haver uma situação em que você imagina que seja adjudicação compulsória, mas chega num entrave impossível, aí você precisa utilizar a usucapião desde que tenha os requisitos próprios da usucapião. Ou o inverso, né? Começa como usucapião e não. Espera lá, é possível aqui fazer uma adjudicação. Então, ou seja, o sistema começa a nos oferecer muitos recursos, né? E se a gente sabe aproveitar, se a gente conhece bem, aí pronto, a gente escolhe o melhor caminho, o melhor recurso. Gente, então é importante isso que o Paulo falou. Tem muito caso que chega para nós aqui para usucapião. Chegava para o usucapião, aí a gente analisava, aí a pessoa tinha, por exemplo, aquela procuração, né? Por que você está fazendo usucapião? Morreu. O Zé me vendeu, mas o Zé morreu. Gente, Zé morreu. Mas eu tenho aqui a procuração. Inclusive, na procuração tem até a quitação.
Aí eu falava assim, ó, que beleza, então me dá aí essa procuração. A gente verificava, né? Tirava a segunda via para ver se ela não foi revogada, tudo bonitinho. Ah, não foi revogada nem nada, não? Você pode usar a procuração. Aí a gente até escreveu aquele artigo, que a procuração que for referente a negócio já paga o quitado em vida, né? Concretizado em vida, ela não perde o efeito após a morte. Isso está até também foi objeto de enunciado, né? Da jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal. Então, beleza, pode usar a procuração. Aí a gente migrava e falava assim, então vamos usar a procuração. Aí tirava fora da uso campeão. Outro caso, aí não tem procuração, mas faleceu. Faleceu, mas tem equitação. Eu já fazia também a nomeação do inventariante e a gente conseguia. Mas por que, o que acontecia? Eu sempre, quando não tem procuração, a gente tem que incomodar os herdeiros do falecido, né? Do vendedor. Ou então até do comprador também. Já teve um caso aqui no cartório que foram os dois tinham morrido. Tanto o vendedor tinha morrido, quanto o comprador tinha morrido. Mas o negócio pago, quitado em vida. O que a gente faz? 2 nomeações de inventariante, um para lá e um para cá, e os inventariantes comparecem na escritura para poder formalizar o negócio. Claro que se faleceu o comprador, gente, quem está adquirindo é o espólio. Então, depois eu vou ter que fazer o inventário do mesmo jeito, tá bom? Faz o inventário do mesmo jeito. Mas, pelo menos, a gente já libera o vendedor. Não é bom, Paulo, a gente fazer isso? Já ficar Ótimo, liberado o vendedor? O que você ótimo. acha bom liberar o Eu estou vendedor? vendo que tem muitas perguntas aí no chat, Letícia. De repente a gente vê até. Tem Enquanto, pergunta, vamos ver quando umas você perguntinhas? seleciona Vamos, aí, peraí. gente, a adjudicação compulsória, embora ela tenha surgido para nós na vista judicial esse ano, muito recentemente, né, ela já existe há muito tempo. Desde 37, quando nós tivemos aquele decreto 58, acho que é o decreto 58 de 37, que regulava as vendas de imóveis loteados. Depois essa lei ganhou um upgrade, ela modificou, ela foi atualizada pela lei 6766. Todas essas normas já tratavam disso, o Código Civil trata disso, né? Então é algo já bastante consolidado no sistema. A novidade é a possibilidade extrajudicial, não é isso? Beleza. Isso, perfeito. Ó, o Cláudio perguntou o seguinte: o comprador pode ser autor de extremação para regularizar a matrícula antes de dar entrada na adjudicação compulsória? Então, volta sempre a questão da extremação, e agora com mais sucesso ainda, porque nós já temos a extremação no Rio de Janeiro. Em breve, se Deus quiser, teremos também em São Paulo. O que você acha, Paulo? Eu acho que o certo é fazer os dois juntos, né? Pode fazer a extremação junto com a Mas eu acho que a adjudicação ordem compulsória, das né? coisas é outra, né? Assim, você primeiro precisa ter o seu direito real efetivado, porque a extremação depende de domínio, não é isso, Letícia? Depende do condomínio. Você precisa ser Exatamente. dono registral do imóvel para propor a extremação. Isso parece muito com aquela possibilidade do indivíduo que compra uma fração, não registra e já entra no registro com o registro da escritura pública mais a extremação. Aí a ordem, isso. Exatamente. Apresenta os dois juntos. Apresenta os dois juntos, mas no tabelionato a gente E faz o primeiro registrador um e também. O depois o outro, né? registrador, ele No primeiro tabelionato. vai transmitir É, um imóvel, né, vai lá abrir uma matrícula, né, que já que se registrar a escritura da fração, e na sequência ele vai fazer a extremação. Embora apresente em conjunto e para um observador externo, parece que foi tudo feito ao mesmo tempo, tem uma ordem que se segue. Aqui essa ordem também precisa seguir. O indivíduo precisa primeiro ser o titular do domínio. Então, primeiro a adjudicação tem que estar garantida. Porque, lamentavelmente, professora Letícia, pode ser que a adjudicação seja indeferida, não é? Pode acontecer. pode. Isso é importante dizer, gente. E a outra coisa que eu acho importante dizer, gente, além de ser indeferida, posso voltar aqui, Paulo? Porque caiu, né? Então também caiu o veto no que se refere à exigência de comprovação de regularidade fiscal do promitente vendedor. Mas, gente, olha só, a adjudicação não é uso capião. E aí, Paulo, olha só que tragédia. Todo mundo já teve até uma live que eu falei aqui sobre os problemas decorrentes da atual interpretação do STJ no que se refere à fraude à execução. Então, vamos supor que você comprou do Zezinho e o Zezinho estava sujo com a Receita Federal, tá? E aí você vai entrar com a adjudicação compulsória.
Precisa de regularidade fiscal? Não precisa. Mas olha só o que pode acontecer. Como a aquisição é derivada, você não acha que óbvio que a Receita depois pode ir lá e falar assim, Pode. ó, essa aquisição não valeu nada não. Esse imóvel Isso. é meu e Isso, na caçar ele lá. verdade, desprotege o adquirente, né? Desprotege, tá? Então, cuidado, cuidado. Apesar de não estar exigido na lei esse comprovante de regularidade fiscal, a gente sempre fala com os nossos mentorados, né, Paulo? Atenção, due diligence, olha direitinho. E olha, inclusive, não apenas de quem você comprou agora, mas também os alienantes anteriores, no período que interessa, né? No período, a gente falou assim, pelo menos uns 20 anos era garantido, tá? Porque essa jurisprudência atual do STJ tá uma tragédia, tá? Então, nesse caso aí, se a pessoa tá muito suja na praça, o caminho talvez seja melhor entrar com o usucapião se tiver com todos os requisitos, entendeu? Às vezes vale mais a pena fazer o usucapião, porque o usucapião é aquisição originária. Não é fraude nenhuma, não, gente. É porque realmente, se você já está lá pelo período necessário, já está lá 15 anos, e aí você vai fazer a adjudicação compulsória, e aí depois ainda corre risco de perder o imóvel, ninguém merece, né, Paulo? Isso. O que você acha? Muita Eu acho que a gente coisa, vai ter que muita analisar coisa. muita Ô, coisa Letícia, sobre agora isso você ainda. notou que há uma celeridade assim, nessas questões desjudicializadas atualmente? Esse exemplo aí da adjudicação compulsória, olha, ela surgiu assim com mais evidência, né, a possibilidade de extrajudicial, por um enunciado do Conselho da Justiça Federal, né, o enunciado da Jornada de Direito Extrajudicial, me parece, que foi 2021, agosto de 2021. Aí veio um enunciado falando da possibilidade. No mesmo ano já veio a medida provisória e no ano seguinte já veio a lei. Olha para você ver o tanto que ganhou fôlego a atividade do notário, do registrador, para desafogar o judiciário, para resolver essas questões. Quer dizer, se não tivesse dando certo, não seria assim, né? Mas dá tão certo, funciona tão bem, que Não. agora surge a ideia em um ano, no outro ano já virou lei. Né? Nossa! Pois é. Mas quem fala isso muito bem, e um dia desses eu ainda vou trazer ela aqui, é a professora Flávia Rio. A professora Flávia Rio, ela fala o seguinte, gente, desjudicialização é uma tendência, né? Mais do que desjudicialização, é uma extrajudicialização, né? Quer dizer, trazer para o extrajudicial problemas Isso, que a gente dá conta de solucionar. E ela fala assim, ó, isso vai continuar. Por quê? Porque tá isso. vindo e a gente tá dando conta. Tá vindo e a gente tá dando conta. Então, gente, vai continuar. Não tem jeito. E às vezes vem umas ideias boas. Ideias boas devem ser perseguidas, você não esquece, não. E também Isso. devem ser copiadas. Então, por exemplo, extremação. Começou aqui no Rio Grande do Sul. Ah, a gente copiou aqui. Aí o outro vai e copia, o outro vai e copia. Já está espalhando para o país todo, né? Mesmo não tendo lei federal, a extremação vai para o país todo, não tem dúvida. É uma ótima ideia a extremação, tem que ir para o país todo, né? Então, a mesma coisa. Surgiu essa ideia da adjudicação extrajudicial, que realmente, isso deve ter sido, Paulo, porque os colegas ficaram incomodados igual a mim, né? Chegava um caso assim, redondinho, que podia... Para que eu vou ter que incomodar a União, Estado e município, fazer aquele procedimento complicadíssimo da usucapião, sendo que está tudo certo, né? Era só fazer a adjudicação mesmo. Só que você vai entrar no judiciário para pedir a adjudicação compulsória, não tinha esse caminho, né? No extrajudiciário. Aí trouxeram para o extra. Então, acho que essa é uma tendência, justiça multiporta, gente. Isso não tem nada a ver Não. com desvalorizar o Poder Judiciário, ao contrário. Ao contrário, o Poder Judiciário continua essencial para aquelas causas em que há conflito, aquelas causas em que é necessário, né, que uma determinação específica. Agora, se é possível resolver de outra forma, né, consensual e tudo Pois mais, é. por que não vir para a gente? E é isso que vai ser uma Ou tendência, seja, não a vai acontecer solução de outra forma. vem das próprias partes, dos próprios afetados, né? Não precisa estar lá incomodando o judiciário com uma questão que não tem nem conflito, não tem litígio. Porque se tiver litígio, vai para lá mesmo, né? Se houver algum conflito, se houver Vai. resistência, daí que há essa segurança jurídica, né? As partes estão fazendo por elas mesmas, elas são responsáveis por aqueles que elas estão fazendo, e se eventualmente uma parte discorda, pronto,
a discordância dela estabelece o litígio. Naturalmente, a discordância é fundamentada, que faz sentido, né? Não é eu não vou assinar a escritura porque você é feio. Isso não serve. Mas se há uma discordância Mas fundamentada, vai para o judiciário, né? E lá se resolve. É onde os conflitos devem se estabelecer, né? Mas enquanto nós conseguimos resolver nós mesmos os nossos próprios desencontros, então nós, os afetados, é que vamos resolver essas coisas. Não é isso? pois é, e aí o tabelião está aqui para dar forma a esse Isso. acordo, né? Que tem diversas possibilidades. Aqui, nesse caso, vai ser pela adjudicação compulsória. Tem uma pergunta do Renan. Renan, cabe ao oficial do registro de imóveis qualificar os instrumentos de promessa de compra e venda, ver firma, representação e outras coisas? Boa pergunta. Primeira coisa, reconhecimento de firma não é exigido. Já estava lá na nota técnica 3 do CORE, né? Não é exigido o reconhecimento de firma. Mas, claro, gente, que se tiver reconhecimento de firma, melhor, né? Porque a gente vai ter que fazer uma análise para ver se teve, se não teve fraude, se tem alguma coisa. Porque, infelizmente, né, acontece muito. Eu falo que somos nós contra os estelionatários, né, Paulo? Então o tabelião vai ter que ter muito cuidado. Então, o que eu faria, né? Não apenas, se chegou para mim um contratozinho só, sem firma reconhecida, gente, primeira coisa, será que a gente não consegue localizar onde essa pessoa tinha firma? Porque agora a gente tem a Sensec, né? Então a gente tem lá na central, a central de cartões, né? Dos cartões de assinatura. A gente consegue verificar isso. Aí a gente localiza, manda reconhecer firma, assim, para pelo menos falar que a assinatura é semelhante, né? Pelo menos um reconhecimento de firma por semelhança. Mas precisa? Não precisa. Não achou? Dá para prosseguir? Dá. Mas aí vai precisar de outras provas para poder a gente ficar tranquilo de que realmente esse negócio é O bento. negócio é Como eu já bento. disse, sempre digo, o Ô, negócio é Letícia, bento. a pergunta dele é interessante. Ele fala se o registrador vai fazer a qualificação. Ele vai fazer a qualificação e acredite, será a qualificação com toda a energia que ele usa para fazer a qualificação da escritura pública, do instrumento particular que fez do banco, ele vai utilizar para fazer a qualificação do contrato. E aí, Letícia, de novo, a necessidade até de uma ata notarial. Porque os contratos, muitas vezes os contratos eles são feitos até com aqueles modelinhos de internet, né? E eles são mal qualificados, a documentação é insuficiente. Quando você pega e lava a ata, você vai fazer como se estivesse fazendo uma escritura de transmissão. Você vai qualificar de forma perfeita e completa quem seria o transmitente, quem é o adquirente, vai exigir dele a certidão de casamento atualizada, com menos de 90 dias. Se tiver pacto antinupcial, a certidão do pacto. Ou seja, você vai preparar o título para qualificação. Então, a ata notarial, ela também vem atender isso, vai facilitar a vida do registrador, porque a gente, né? E a gente sabe que a maioria dos contratos não tem os elementos que o registrador precisa. Então, se quer evitar a nota devolutiva, ou aquela enormidade de notas, faz a ata. Uma ata bem feita, ela reproduz. Eu não sei ainda se isso vai ser algo que vai tornar consenso. Mas na minha percepção, todos os elementos, todas as exigências que você faz para uma escritura pública de compra e venda, por exemplo, você precisa, do ponto de vista documental, para adjudicação. Toda a documentação, né? Com certeza. Inclusive, essa questão do cônjuge foi tratada na nota técnica 3 do CORE. E eles falaram que para que possa ser feita a adjudicação compulsória mesmo, então, era alienação, né? Eu e o André vendemos para o Paulo Hermano. E aí subimos no mundo, vamos mudar para a Europa, subimos e não passamos a escritura, mas o Paulo quitou. E no contrato, eu e o André comparecemos alienando tudo certinho. Então, ele tem o contrato e ele tem a quitação. Só que eu e o André sumimos no mundo, ok? Então, ia precisar de nós dois para alienar, porque nós dois somos casados no regime da comunhão parcial de bens, ok? Então, precisaria, tá? Agora, vamos supor que é a Maria. A Maria é casada no regime da separação consensual. Então, bastaria a assinatura da Maria. Então, tudo isso vai ter que ser analisado. Se não tiver a assinatura do cônjuge, gente, não dá para fazer a adjudicação compulsória.
Então aí talvez a gente tenha que ir Claro, para os campeões. perfeitamente. Você E, concorda, e Paulo? olha, gente, na medida que as coisas vão tomando caminhos mais simples para se realizar, não quer dizer que o trabalho do advogado diminua. Olha, eu acho que é muito mais trabalhoso para o Não. advogado um uso campeão extrajudicial, uma adjudicação extrajudicial, do que judicial. Eu acho mais complexo para o advogado. É por isso que ele precisa cobrar tanto ou até mais do que ele cobraria num procedimento judicial, né? Porque ali está concentrado tudo nele. Ele é que tem que preparar o documento, ele é que tem que realizar tudo. Então a simplificação existe para parte, mas para chegar na simplificação, o caminho a ser percorrido exige muito do profissional, exige muito do advogado, principalmente, né? Com certeza. Mas a vantagem que eu vejo, gente, é que nós, tabeliães, a gente, claro, que dentro A da gente legalidade, ajuda. estando tudo certo, tudo bento, a gente Principalmente essa ajuda, moça que é de uma não é? generosidade impressionante. Muito bom, a gente ajuda. Não, mas não só eu, não. A gente sabe, olha, o pessoal que a gente dá aula, o pessoal super interessado, tanto em uso campeão, adjudicação, os nossos colegas tabeliães estão muito motivados, os do país todo, sabe? E todo mundo recebeu com muita alegria essa possibilidade, de novo, de poder fazer essa ata notarial, que realmente, gente, não faz sentido não ter sido para nós desde o início. Porque, como eu já te falei, chega o caso para você. Chega o caso para você. Você analisa lá, fala assim, aqui cabe uma adjudicação. Aí você fala assim, olha, eu entendo que cabe uma adjudicação, Ah, mas agora você vai lá no registrador. Já era esquisito, né? Já era esquisito. Porque eu falo assim, não é comigo, não. Aí você vai lá no registrador, resolve lá. E nem dava nem um papelinho para a pessoa. Entendeu? Por que eu ia dar para a pessoa? Não ia dar nada, porque não tinha previsão, né? Aí agora, gente, ficou tudo muito mais fácil, né? Chegou para você fazer a sua análise. Você fez a sua análise, chegou à conclusão, ó, não tem jeito de fazer escritura pública. Vamos fazer a adjudicação? Ok, vamos fazer a adjudicação. Você já faz a ata notarial de adjudicação, bonitinha, redondinha, entrega para a pessoa vai seguir com o procedimento lá no registro de imóveis da circunscrição. Vamos ver se tem mais alguma eu pergunta. Você estou quer vendo falar umas alguma coisa perguntas aí, Paulo? interessantes aqui, Letícia. Não sei se está na ordem, você vai reproduzi-lo. Tem Pode essa falar. pergunta aqui do Fernando. No caso do imóvel, Uhum. com todos os critérios para adjudicação, mas que está ocupado por terceiro, por meio de comodato verbal, e que não quer devolver, pode gerar problema na Ah, sim. finalização do procedimento? Olha, Fernando, para o procedimento da adjudicação, eu diria que não, né? Porque ali eu Não. suponho que nesse contexto fático aí, o indivíduo ele tem lá o contrato, ele tem a quitação, ele já tem o direito real à aquisição. A questão possessória, ela não vai influenciar no procedimento da adjudicação. Eventualmente, ela pode ser uma questão incidental grave que vai haver uma disputa de posse no futuro, né? Embora aqui haja uma descrição de que se trate de um comodato. Comodato é empréstimo gratuito, é fâmulo da posse, portanto, ele não conduz ao escapião, né? Ele não é posse capaz de gerar o escapião. Mas outras discussões sobre posse que estejam no contexto, elas a princípio não complicam, não impedem a adjudicação compulsória. Incidentalmente, pode ser que haja no futuro nós tivemos um cliente para adjudicação e de repente a gente vai ter um outro cliente para uso capião, né? Clientes diferentes, né? Pode acontecer Pois é, isso. pode acontecer. Aliás, gente, pelo amor de Deus, não inventa esse negócio de fazer comodato verbal, não. Vai Isso, fazer comodato, pela faz por mão. escrito, né? Pelo amor de Deus. Comodato é para fazer por escrito. Ó, sempre falo isso. Vai emprestar o imóvel, empresta, tudo bem, mas faz o comodato, arquiva direitinho, se possível até registra, que daí você não esquece ele, porque o problema hoje em dia é tanto papel, né, Paulo? Cruz credo, eu não sei vocês, mas vira esse mesmo papel aqui em casa. Então, papel importante, você registra, né? Ou então você faz para o instrumento público, até melhor, olha que lindo, comodato para o instrumento público, Não, eu fiz, você já fez? não te... Pois é. Pois é, mas pode Letícia, tem fazer. outra questão aqui interessante também. Desculpa, a letra é miúda, sabe? Eu sou míope de nascença. É. Caberia a adjudicação compulsória no caso de um imóvel urbano que foi financiado e agora o casal que comprou direto da
empreendedora. O casal já se separou, que lamentável. Tem todas as prestações pagas. Olha, se a gente fala de legitimidade, né? Quem é que pode propor? Gente, quem pode propor, quem pode pleitear a adjudicação compulsória? O comprador direto, né? O que a gente chama de promissário comprador. Aquele indivíduo que adquiriu o direito do promissário comprador, que a gente chama o cessionário dos direitos à aquisição, né? Esse cessionário também pode. E mais, o indivíduo era o adquirente, tinha um contrato, falece, e aí nós temos duas possibilidades. Ou o espólio propõe a adjudicação compulsória, ou você partilha os direitos e obrigações. Esses direitos e obrigações acabam cabendo a um herdeiro, a um sucessor, né? O quinhão dele seria aqueles direitos e obrigações. A esse sucessor, ele teria legitimidade para propor, para pleitear a adjudicação compulsória, né? E todas essas possibilidades estão literalmente descritas na norma, né? Está lá dito que pode. Isso, parágrafo 1º do artigo 216b. Vou até ler. Ó. São legitimados a requerer a adjudicação o promitente comprador ou qualquer de seus cessionários ou promitentes cessionários ou seus sucessores, bem como o promitente vendedor, representados por advogado, e o pedido deverá ser instruído, aí vem com os documentos. Agora, presta atenção, gente. Isso que o Paulo falou é muito importante. Mas lá na nota técnica 3 do Código está bem explicadinho, e eu vou explicar aqui para vocês também. A questão, você não pode confundir legitimidade para requerer a adjudicação com a condição de adjudicante. Por quê? Porque às vezes o povo vai falar assim, olha só, morreu o meu avô, foi ele que pagou lá, né? Ele que quitou, meu avô. Ele tem a quitação, tudo bonitinho e tal. E agora, eu que estou aqui, eu vou requerer a adjudicação, já vem direto para mim. Não é assim, não. Na adjudicação não é uso capião. Porque na uso capião, eu que estou aqui, ó, estou aqui há 15 anos. Eu, né, estou aqui já há 15 anos, posse exclusiva e tal, eu vou requerer meu nome próprio. Mas no caso de ser adjudicação, não. Adjudicação. Meu avôzinho comprou, tem a quitação. Ah, muito bem. Então eu vou lá, vou transferir para o avôzinho. Depois vai ter que fazer o inventário do avôzinho para o meu pai, e eu vou receber aqui, porque eu, que sou o herdeiro, que fiquei com esse nome. Ok? Então é diferente a adjudicação de uso capião. E tem alguns casos, né, Paulo? Acho que você vai concordar comigo. Tem alguns casos que realmente vale mais a pena fazer uso capião. Igual esse caso que eu contei, que a pessoa tem uma posse exclusiva, tem um monte de outros herdeiros, mas só ele que tem posse exclusiva, tem ocupando esse imóvel, né, forma inquestionável, já pelo prazo necessário para o uso capião, entra com o campeão, porque se for a adjudicação, vai ter que dividir com tudo quanto é herdeiro. Exatamente, tá? Isso Não aí é mesmo. isso, então, como eu dizia, são duas possibilidades, né? Ou transfere para o espólio, né? Seria a primeira opção que a professora Letícia disse. Então, o espólio faz a adjudicação e pronto, transformou em propriedade registral, aí inventaria. Ou então inventaria os próprios direitos e obrigações, mas nunca passa sem inventário. Nunca passa sem inventário. Precisamos dizer, morreu, gente, não tem saída. Tem que fazer inventário. Será que tem mais questões interessantes? Tá Tem, bom? olha. Tem aqui, ó. Pessoal perguntando se pode fazer a adjudicação de imóvel rural. Gente, a adjudicação compulsória pode ser para imóvel rural, pode ser para imóvel urbano, qualquer imóvel. A adjudicação compulsória basta que sejam requisitos presentes. Quais são os requisitos? Tem que ter tido promessa de compra e venda, com quitação, tá? Então, e o imóvel, claro, tem que ser regular. Imóvel regular não dá para poder fazer por adjudicação, porque não vai resolver para você, não vai dar registro, né? Então, o imóvel tem que ter matrícula ou transcrição e tem que ser um imóvel que dê registro. Senão, o caminho será uso campeão também. Então, olha só o nível de análise que a gente tem que fazer. Alguém perguntou o tempo de validade de certidão de casamento. Aqui em Minas é 90 dias, né? Para os negócios. Não sei se tem variação disso nas outras unidades da federação, professora. Mas aqui em Minas são 90 dias, né? Na
verdade, isso não tem uma uniformidade ainda, porque isso não é determinado em lei federal, ok? Então, no Código de Normas aqui de Minas é que foi fixado esse prazo de 90 dias. Mas parece que esse prazo de 90 dias está ganhando força, Paulo. Lá na Carta 382, eles falam em 90 dias também, em alguns casos, né? Então, eu acho que vai ganhar força esse prazo de 90 dias para a certidão do registro civil. Eu até acho que devia ser menos, sabe? Quanto mais rápido a gente conseguir que a troca de certidões seja feita, menor deve ser o prazo, porque hoje em dia está tudo muito ágil. Às vezes, olha só, chega o pessoal lá no cartório, eu tiro a certidão de 90... Já aconteceu, dá vontade de esganar o povo, né? Chega o povo lá no cartório, me dá a documentação, eu tiro as certidões todas atualizadas, aí chegou lá, não, mas eu fazia ontem. Meu Deus do céu. Aí a gente vai lá e tem que fazer de novo. Se ele for vendedor e tiver casado ontem, olha que tragédia. Se for regime da comunhão parcial, tem que fazer reerrar para poder, né? Ou então a gente vai, ou então fazer a anuência lá, tem que verificar o melhor caso. Ou então, se for comprador, pelo menos eu tenho que fazer aqui em Minas chama aditamento. O aditamento é só para qualificar corretamente, tá bem? Mas acontece isso. Então, assim, e divórcio? Divórcio também pode acontecer, está acontecendo tão rápido o divórcio, né? Aqui no cartório, se não tiver filhos nem bens a partilhar, quase meia hora. Espera meia horinha aí que tá saindo o divórcio, entendeu? Então, quanto mais ágil, né, está essa mudança de regime de bens, eu acho que menor devia ser o prazo da certidão, mas por enquanto 90 dias já é pelo menos razoável, Olha, né, tem Paulo? uma pergunta difícil aqui não tem o nome dela. Uma pergunta muito boa, muito interessante, muito prática e difícil de responder. Ela perguntou assim, doutora Letícia, ela perguntou para você, viu? A vendedora, pessoa jurídica, já foi baixada e não há ninguém para assinar a escritura pública, pois a escritura foi lavrada em 2000. Nesse caso, imagino que o contrato foi feito, ou o negócio foi feito em 2000, né? Nesse caso, é possível adjudicação extrajudicial? Eu sei que você vai arrematar isso de forma brilhante, mas olha, a princípio, gente, a gente precisa compreender que, na perspectiva extrajudicial, isso ainda é muito novo, né? Então, tem muitas perguntas e nem tantas respostas assim. Mas eu reconheço que essa é uma situação corrente. Aqui mesmo na minha cidade, eu tenho muito disso. A empresa, professora, ela existia, durante 10, 20 anos, ela vendeu o loteamento, e ninguém do sócio, nem os herdeiros, ninguém nunca trabalhou na vida, só mamando na renda do loteamento. E de repente acabam os lotes, e aí ninguém se interessa mais pela empresa, e daqui a pouco morre um sócio, morre outro, e daqui a pouco você não sabe mais quem é que você procura. E você tem uma enormidade de pessoas que adquiriram e que não tem a quem recorrer. É óbvio que isso não é um enigma sem solução. Na perspectiva judicial, é tranquilo. Você vai entrar justamente contra eles, contra os sucessores das empresas, eventualmente contra os sócios. Na seara extrajudicial, eu também vejo possibilidades de solução. Talvez seja um pouco mais complexo, porque você vai ter que envolver, além da pessoa jurídica, os sócios, e se tiverem falecidos, eventualmente os sucessores desses sócios, que são aqueles que têm direito às cotas, que seriam objeto de sucessão, né? Imagino que haveria uma complexidade maior. Mas, assim, para responder a questão apenas no âmbito da possibilidade ou impossibilidade, eu vejo possibilidades. A gente precisa criar um caminho, né? Mas eu vejo possibilidades. Pois é. Olha só, gente, se não teve um Tem que liquidante, ter, né? Porque normalmente tem um liquidante, e esse liquidante deve cumprir as obrigações da empresa que foi encerrada. Mas você não acha, Paula, de acordo com a nova redação, inclusive que voltou o parágrafo 2º, né, do artigo 216b, que dispensou o comprovante de regularidade fiscal do promitente vendedor, Bom, então, a primeira coisa, gente, esse lote é regular? Então, o loteamento é regular, tem matrícula, levou o que acontece demais aqui no Barreiro, a quantidade de loteamento irregular que tem é a tragédia, né? Então, um monte de loteamento irregular. Aí não adianta resolver pela adjudicação, aí o caminho é uso campeão mesmo, tá? Agora, vamos lá, loteamento regular, registrado, tudo bonitinho na matrícula, a empresa sumiu, fechou. Você tem
a prova da quitação. Você tem um contrato. Dá para fazer a adjudicação compulsória. Não vejo problema nenhum de Adoro fazer a essa moça. adjudicação É compulsória. isso aí, ótimo. É isso Ué, mesmo, é mas isso não é mesmo. isso mesmo. Mas tem que verificar se esses Exatamente. requisitos todos estão presentes, tá bem? Então não dá para a gente usar para todos os casos, porque, infelizmente, nesses casos que o Paulo falou aí, eu não sei aí em Montes Claros, viu, Paulo? Mas aqui no Barreirão, nossa senhora, a quantidade de loteamento irregular que a gente tem aqui no Barreirão, você não faz ideia. Aí a gente vai lá, até a prefeitura está tentando regularizar. Na prefeitura já tem, sim, agora, até tem lá, né? Quando a gente pega a certidão de origem, tá lá, certidão de origem, feito com base em planta particular, não levada a É. registro, então não tem registro. Mas a área maior tá até bem bonitinho. Eu tenho que até elogiar o pessoal aqui da Prefeitura de Belo Horizonte. O pessoal está bem caprichoso, sabe? Então, as certidões de origem têm saído. Só que quando a gente vai verificar, tá tudo ainda lá no registro, não foi levado o loteamento. Não existe loteamento Pois no é, registro de olha, imóveis. E aí aí? eu já acho Tem jeito? complicado, né? Aí a gente demanda muita reflexão a respeito, porque não pode ser utilizado como burla um loteamento irregular, né? Acho até que a princípio não Não caberia, né? pode. O loteamento precisaria ser regular a princípio. Ô, É, Letícia, tem tantas questões não pode, tá interessantes aqui, a bom? sua audiência é muito qualificada. E será que nós ainda temos Obrigada, é tempo mesmo. para tanto? Ué, às vezes mais uma, né? Vamos falar mais Isso é uma hoje? Se for o caso, a gente volta ótimo. para falar de novo, né, pessoal? Vai ter muita coisa boa para a gente falar de adjudicação compulsória, porque veio agora. Na verdade, gente, se vocês forem olhar lá na lei, eu até olhei, sabe? Não foi ainda promulgado com esses vetos que caíram. Se você olhar lá, a lei É, ainda está saindo com vetado, tá? Mas, a como promulgação caiu o vai veto, em breve acontecer, isso isso será é regularizado, certo. vai Tem acontecer, alguma tá? questão Então aí, vamos para Letícia? mais uma. Bom, tem essa pergunta aqui do José Luciano, não é bem caso de adjudicação, não. Olha só, o meu avô morreu e a fazenda ficou para os herdeiros. Ok. E um tio vendeu uma parte da fazenda, sem consentimento dos outros. Isso aí, gente, olha só, isso aí a gente não é caso de adjudicação, isso aqui não, tá? Isso aqui talvez seja o caso de questionamento dessa alienação, mas também tem que ver o prazo, porque o povo às vezes deixa, o tiozinho vendeu, né? Tiozinho vendeu, ninguém fez nada, vendeu a área inferior a 250 metros quadrados, já passou 5 anos, a pessoa que comprou já está lá morando lá há 5 anos. E aí? Aí tem mais jeito, não. Então, o brasileiro tem isso de inércia. Fica assim, o que eu vou fazer da minha vida? Aí vai fazer, vai passando o tempo, e aí? Aí essa Isso. pessoa já tem uso campeão. Esse prazo de Muito 5 aninhos rápido, passa muito rápido. muito Ô, rápido, Letícia, muito rápido. tem uma outra questão aqui. Então, tomar Cabe ao cuidado. tabelião ou ao oficial do RI verificar a legalidade dos instrumentos de promessa? É a pergunta do Renan. Olha, é interessante isso, porque, gente, nós temos os pressupostos do negócio jurídico, né? Existência, validade e eficácia. O negócio existe se tiver aqueles elementos puros lá. Uhum. Tem o agente, tem o preço, tem a coisa, tem o objeto, tem uma forma, seja lá qual for, pronto, o negócio existe. E aí a gente não preocupa muito com isso. Mas quando se fala de validade, que eu imagino que seja quando o Renan fala em legalidade, ele pode estar se referindo à validade, se aquele negócio é válido. Ou seja, como é que um negócio é válido? O agente tem que ser capaz. Então, se foi lá um contrato particular de um menor ou de um incapaz, um maior incapaz, é óbvio que os efeitos da análise de validade vão ter que ser observados. Aí ele vendeu lá uma fração, uma descrição, um imóvel descrito com área inferior ao mínimo urbano ou mínimo rural. Pode? Não, não pode. Outra questão de legal. Importante. E nesse caso, talvez caiba o uso campeão. Que para fins de uso campeão, tanto o STJ quanto o STF já se manifestaram no sentido de que não deve ser observado fração mínima de parcelamento para Isso. fins de uso campeão. Apesar de que eu não sei qual que vai ser o entendimento dos nossos registradores, uma vez que isso veio em decisões judiciais. Mas para adjudicação compulsória, gente, não tem dúvida. Tudo que vale para a escritura pública em geral é aquilo que o Paulo falou.
tudo que o tabelião já analisa para a escritura pública, ele analisará para a adjudicação compulsória, ok? E aí não cabe a adjudicação Então, só compulsória para dessa área arrematar para o Renan, inferior. os pressupostos de validade do negócio jurídico serão observados e fiscalizados pelo tabelião e pelo registrador. Isso. Tá? Não, acho que falamos de muita coisa legal. Gente, então, ó, para terminar, não deixem de ler a nota técnica 3 do CORE, não deixem de já ir estudando, mas por enquanto, apesar do veto ter caído, não sai fazendo as atas notariais ainda não, porque ainda não foi promulgada a lei, tem que esperar. É bom que a gente tenha um tempinho para a gente estudar. A gente vai estudando, a gente já vai discutindo, a gente já vai, vamos ver se a gente faz um encontro nacional para já soltar o passo a passo, né, Paulo? Acho que, assim, o que a gente deve fazer primeiro? Fazer análise para ver se é caso mesmo de compra e venda, se dá para fazer compra e venda, se dá para fazer algum outro tipo de escritura. Não deu, vamos passar para a adjudicação. Não deu, vamos passar para o uso campeão. Eu acho que a gente vai ter que fazer um passo a passo bonitinho. E é bom que assim. a gente amadurece agora no janeiro. Não é? As nossas impressões científicas a respeito para o artigo sair e ajudar os nossos mentorados e o público em geral, né? É isso aí. E gente, já tem livro no forno, livro de artigos, legal demais, viu? A gente vai sair aqui daqui a pouquinho. Então tá. Mas eu queria, então, novamente agradecer demais o professor Paulo Hermano. Os nossos debates são sempre tão gostosos, eu adoro. É de uma flui, leveza, né? Flui. É uma hora Muito para obrigada. 10 minutos. Ou menos. Não é? Então, pois é. Então, vou passar Gente, para o Paulo um para ele grande se despedir. abraço. E você sabe que ontem foi o aniversário da professora Letícia, né? Então, de novo, parabéns, felicidades. É uma honra ser seu contemporâneo. Gente, de novo, um abraço para vocês. Obrigada. Eu espero, na próxima oportunidade, a gente volte a falar sobre isso, viu? Tem muita coisa para falar ainda. Tem muita pergunta para responder ainda. Não, tem muita coisa. Tem muita coisa. Beijos para vocês, adoramos aqui estar junto com vocês para trazer essa boa nova adjudicação extrajudicial por ata notarial. Quer dizer, a ata notarial é o primeiro requisito. Depois vai ter que ir para o registro de imóveis, ok? Um abraço. Beijão. Tudo de bom.